Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí o 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Eu gosto dessa tradução, porque tem uma tradução que diz, ela termina ali, ela não fala em amor, né? Só fala perante ele, irrepreensíveis perante ele. E essa minha tradução, ela é revista e corrigida, ela diz que é em amor. Eu gosto bastante desta tradução. Queridos, as bênçãos de Deus, através de Cristo, que veio para nos redimir da lei, da maldição do pecado, ela é muito importante. O Paulo está nos aconselhando e dizendo, através desse verso que lemos, que o Senhor que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu acho interessante porque há pessoas que dizem que nós não fomos, todos nós não fomos escolhidos para a salvação. Mas eu quero dizer que isto não é verdade. O Senhor morreu, Jesus morreu por todos nós. E todos nós temos o mesmo direito de conhecer Jesus e de aceitá-lo, de viver com ele. Paulo, ele estava falando para os Efésios, né? Mas não somente para os Efésios, ele está falando para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós precisamos entender que o Senhor, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós vivíamos em pecados, por causa do pecado original de Adão, nós descendemos de lá. Então nós precisamos entender e se render ao Senhor, para que a gente possa então deixar aquela vida que nós vivíamos de pecado. E tem um texto que diz que em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13 e 14, a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do amor, Filho do amor. Então, o Senhor, ele nos escolheu. Primeiro ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, depois que o Senhor nos escolheu, que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós precisamos nos render a esta mensagem do Evangelho para que a gente seja tirado do império das trevas e colocado no reino do seu Filho, no reino de amor, que é o reino de Jesus. Todos nós sabemos que, por causa do pecado que Adão e a Eva pecaram no jardim do Éden, todos nós descendemos de lá e todos nós temos uma natureza pecaminosa, de erros, de cometer pecado. E nós precisamos, o Senhor, se alguns dos nossos ouvintes ainda não foram transportados deste reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, há uma necessidade de
que a gente reconheça os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, e nós venhamos a nos arrepender para que possamos entrar no reino, né? No reino do Filho, do seu amor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, na realidade, permitir que o Espírito Santo ele nos convença dos erros e dos pecados que nós cometemos. Eu tenho tido algumas preocupações com algumas pessoas que elas foram convidadas para pertencer a uma igreja, para pertencer a uma igreja evangélica, porque elas estavam com um problema na família, às vezes um problema do marido, da esposa, do filho na droga, enfim, problemas. E daí esta pessoa foi convidada para estar indo na igreja, talvez até para fazer uma campanha, para fazer alguma coisa, para que aquela pessoa que está no reino das trevas, ela seja alcançada. E isso é verdadeiro, e geralmente esta pessoa, ela é alcançada. Mas depois que ela é alcançada, ela precisa entender que ela estava no reino das trevas, e que o Evangelho, que o Espírito Santo convenceu ela de que ela saia do reino das trevas e ela venha para a luz. Então, quando a gente vem para a luz, quando a gente vem para Jesus, a gente dá o primeiro passo para a gente entrar no reino de Deus, que é o reino do Filho de Deus, que é Jesus. E aí a gente precisa começar a aprender na palavra que nós precisamos se desvencilhar de tudo aquilo que a gente praticava quando a gente estava no império das trevas. Porque quando a gente está no império das trevas, a gente não tem domínio. Eu sei porque eu vivi muito tempo no império das trevas. Então eu não tinha domínio sobre a minha vida. Às vezes eu queria fazer alguma coisa boa, alguma coisa correta, alguma coisa certa, e eu não fazia por causa que eu estava no império das trevas. Ou seja, os espíritos malignos que comandam o império das trevas, eles fazem com que a pessoa ela não ouça a palavra de Deus, que ela não viva com Deus e que ela não se deixe levar. Porque a ideia dos espíritos malignos é manter a pessoa no império das trevas. Por quê? Porque daí a pessoa ela faz um monte de coisas e ela vai se envolvendo e ela vai se aprofundando cada vez mais no império das trevas. E Jesus Cristo disse em João 10:10, ele disse: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim, Jesus disse, para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então o inimigo, a pessoa que está no império das trevas, a pessoa que ela não tem Cristo, a pessoa que ela não tem Jesus como prioridade, a pessoa que não teme ao Senhor, a pessoa que não entregou a sua vida ao senhorio de Jesus, ela está sendo dominada pelo império das trevas. Mas este próprio Jesus, ele está disposto a nos tirar desse império das trevas, porque ele veio para isto. Ele veio para redimir aquele Adão pecaminoso. Ele veio para nos redimir, ele veio para fazer com que a gente saia do império das trevas, que foi aberto a porta através da vida de Adão e Eva, e nos transporte para o reino do seu Filho. Ou seja, quando nós não tínhamos conhecimento da verdade, nós andávamos no império das trevas e nós éramos dominados por espíritos malignos e nós fazíamos tudo o que a morte provoca. Jesus disse, quando Jesus disse assim que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, Jesus estava falando do próprio Satanás, dos próprios demônios, que esse é o trabalho deles. Eles destroem o casamento, eles destroem a vida pessoal, eles destroem os sonhos das pessoas, ou seja, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que vai fazer bem,
no reino da luz eles querem destruir. Então nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso ser crente, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Mas a pessoa não entendeu que Jesus veio, o Filho de Deus veio, para que nós fôssemos, ele veio se entregar, veio entregar a sua própria vida, se entregou para que nós pudéssemos a ser redimidos pelo seu sangue. Então, a dívida que eu devia no mundo espiritual, aqueles pecados que eu cometi, eles foram todos jogados em Jesus. O pecado da humanidade inteira foi lançado sobre Jesus. E Jesus sofreu, morreu, para que eu e você fôssemos perdoados dos pecados que nós cometemos. Mas para que realmente isso de fato aconteça, nós precisamos entregar a nossa vida ao senhorio de Jesus. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus, então nós não vamos pecar deliberadamente. Por quê? Porque nós não estamos no império das trevas. Nós estamos agora no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. E agora, nós entendendo isso, nós começamos a nos arrepender daquilo que nós fizemos. Por quê? Porque nós precisamos nos arrepender dos pecados que nós cometemos para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. Então, quando alguém vem para Cristo, quando alguém vem para a igreja, que é uma forma muito usada, ela não pode vir e fazer uma oração qualquer e se sentir já que ela já está livre de toda a condenação. Não, ela precisa fazer o processo. Ela precisa entender, ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E aí ela começa a entrar para o reino da luz. Aí ela começa a andar conforme o Espírito Santo, que assim que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar na gente. E daí nós já não somos mais donos de nós mesmos. Aí quem nos domina é o Espírito Santo. E daí, às vezes, a gente recebe uma sugestão do inimigo por pensamentos para a gente voltar a praticar aquelas práticas que a gente fazia quando a gente estava no império das trevas. Mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele nos convence, ele nos dá ideia, ele diz pra gente, não, isso você não pode fazer, porque isso aí você fazia quando você estava no império das trevas, mas agora você não está mais no império das trevas, agora você está no reino do Filho do seu amor. Então agora, quem dirige você não é mais o império das trevas. Agora você é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. E aí a gente vai entrando para dentro do reino de Deus, e vai lendo a Bíblia, e vai recebendo a instrução pela palavra do Senhor, por homens ou mulheres de Deus que realmente estão alinhados com a palavra, que já estão livres, que já estão libertos. Aí nós começamos a praticar aquilo que o Espírito Santo nos orienta a praticar. Por exemplo, quando nós estávamos no império das trevas, nós mentíamos. Agora, nós não mentimos mais, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Então, todo aquele que é mentiroso, todo aquele que vive em mentira, ele acaba sendo filho, é a Bíblia que diz. Jesus disse que é o filho do diabo, porque ele é o pai
da mentira. Então, aí agora, nós não mentimos mais. Nós vamos ser tentados a mentir, principalmente quando a pessoa ela era muito habituada a mentir. Qualquer coisa ela mentia, às vezes mentia, nem fazia sentido, mas ela estava tão habituada a mentir que ela acabava mentindo. Então agora a pessoa não vai mentir mais. Ah, aquela pessoa que era áspera, que tratava os outros maus. Agora o Espírito Santo vai convencer ela de não tratar mais assim, de não fazer mais assim, de amar as pessoas. Mesmo que quando a gente aceita Jesus, a gente percebe porque que as outras pessoas também erram. As falhas das pessoas, a gente percebe isso. Mas a gente não foi chamado para acusar essas pessoas. A gente foi chamado para ajudar essas pessoas que vieram para Jesus, ou que querem vir para Jesus, ou que querem ter Jesus. Nós precisamos ajudar essas pessoas e tirar elas do império das trevas para colocar no reino do seu Filho. E nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós vamos ter problemas na nossa vida de fé. Nós vamos ser aquela pessoa que nós temos um título de cristão, nós temos um título de alguém que realmente serve ao Senhor, mas só que nós não fizemos o papel. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós e ele está tentando nos convencer de que a gente tem que sair do reino das trevas e das práticas das trevas também, e vir para o reino do seu Filho, que é a coisa melhor que alguém possa fazer. Nós vamos para um intervalo e logo em seguida nós voltamos para concluir o raciocínio a respeito desta palavra. Ok. Muito bem, nós já estamos de volta. Quero dar o meu abraço aos irmãos de Itajaí, Balneário Camboriú, de Curitiba, de São Paulo, né, os nossos amigos. Enfim, você que está nos ouvindo, é um prazer tê-los conosco essa tarde. Bem, voltando ao raciocínio aqui, agora nós já estamos libertos então do império das trevas, correto? Aí eu quero ler com você, saímos do império das trevas e nós viemos para o reino, o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos em Cristo agora. Mas ainda a gente precisa ir um pouco mais longe. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, diz o seguinte. Hebreus capítulo 12, diz assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Queridos, as testemunhas que o texto aos Hebreus ele fala, as testemunhas que são visíveis e invisíveis. As testemunhas visíveis são as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que sabem quem a gente é. E as invisíveis, que são os anjos e os demônios. Aqui o texto está dizendo que nós devemos de desembaraçar, deixando para trás todo o desembaraço. Ou seja, deixando para trás tudo aquilo que provoca eu e você de enfraquecermos na fé. Todo embaraço. E eu quero falar aqui de alguns embaraços que alguns deles não são pecados, mas eles são embaraços. E eles nos fazem nos fazem distanciarmos do Senhor. A gente vai se distanciando lentamente, devagarzinho e tal,
e acaba se distanciando. Essas coisas que querem nos impedir de permanecermos na caminhada com o Senhor, deixando todo o peso, o texto diz, da culpa de ter praticado muitos erros. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Nós praticamos muitos erros, e eu fui um desses. Eu pratiquei muitos erros, eu pratiquei muitos pecados. Só que eu reconheci que eu pratiquei isso, e eu aceitei o perdão de Jesus na minha vida. Tem muitas pessoas que dizem assim, ó, o cara era um malandro, o cara era bandido e tal, o cara era um monte de coisa ruim, e aí agora tá dando uma de santo. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem isso. Você era isso, aquilo, e agora você tá dando uma de crente, agora você diz que é santo. A Bíblia diz, Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Se você acha que você não precisa de cura, que você não precisa mudar a sua vida, que você não precisa receber Jesus na sua vida, está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, todos quantos quiserem receber Cristo na vida, precisam admitir que cometeram erros, pecados, e precisam se arrepender e receberão do Senhor o perdão dos pecados. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de se perdoar, porque elas cometeram muitos erros. E aí elas carregam um peso de culpa. E isso acaba trazendo problemas no relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque daí a pessoa não se perdoa. O sacrifício da cruz do Calvário foi para nos perdoar completamente. Mas a pessoa, ela está tão envolta naquilo que ela não se perdoa. E quando nós não se perdoamos, então nós estamos nos achando melhor que Deus. Nós precisamos nos arrepender e receber o perdão do Senhor. E o Senhor está disposto a nos perdoar. Por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento com a gente, né? Tem muitas pessoas que elas sofrem porque elas tiveram um relacionamento com alguém e essa pessoa feriu. Ela está ferida, porque a outra pessoa feriu você, deixou você ferido, e você está com dificuldade de perdoar essa pessoa. Quem vem para Cristo precisa perdoar. Há uma necessidade da gente de perdoar as pessoas. Quando nós vamos olhar para a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, se eu não estou equivocado, de Mateus, a oração é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou aquelas pessoas que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então nós precisamos entender a oração do Pai Nosso. O Senhor morreu na cruz, entregou sua vida por nós para nos perdoar de todo o pecado. Então somente nós precisamos nos arrependermos para nós termos uma vida nova. E o nosso programa, ele é um programa intitulado com o nome Vida Nova. Por quê? Porque nós queremos levar essa vida nova para você que ainda não tem essa vida nova. Nós queremos levar através de Jesus. Só Jesus pode mudar a sua vida como mudou a minha. Então você precisa perdoar essa pessoa, ainda que esse pecado que essa pessoa pecou contra você, foi um pecado horrível, foi algo muito sério, mas você precisa perdoar essa pessoa. Por quê? Porque isso é um embaraço. Às vezes a pessoa vem para Jesus, mas ela não consegue perdoar as pessoas, ela não consegue lidar com as coisas. E daí, isso é um embaraço. Por quê? Porque isso não deixa você crescer. Por causa da oração do Pai Nosso. Se eu perdoar, sou perdoado. Se eu não perdoar, não sou perdoado. Então, isso também é um embaraço. E nós precisamos olhar com cuidado para que nós não corrermos o risco de a gente
gastar o nosso tempo aqui e não ter uma vida plena, não entrar devidamente no reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos ter essa convicção. Esse embaraço também pode ser um excesso de trabalho ou a falta dele, né? Pode ser também uma busca desenfreada por riquezas, etc. Né? Aí o texto diz que é para nós corramos com perseverança. Correr com perseverança é ter convicção de onde nós queremos chegar. Quando a gente vai observar um corredor, tem uma corrida famosa aí que é a corrida do São Silvestre. Tem muitas pessoas que correm ali e eles querem chegar primeiro, né? Porque tem um prêmio, existe uma série de fatores. Mas existem aquelas pessoas, a grande maioria destas pessoas, elas não correm por o prêmio. Elas correm porque elas querem chegar até o fim. Ou seja, o que importa para essas pessoas não é ela chegar na frente dos outros. Não. Ela pode até chegar atrás dos outros, mas ela vai chegar até o fim. E é o que a Bíblia nos trabalha a respeito disso. A promessa na Bíblia, em Apocalipse, é para quem ir até o fim. Entende? Então nós precisamos se desvencilhar desses embaraços que eles estão de perto, nos rodeiam, e às vezes eles estão junto com a gente. A gente precisa se desvencilhar disso para que a gente possa chegar, para que a gente possa, nessa corrida que a gente está fazendo com perseverança, a gente possa ter a convicção de que a gente vai chegar lá, né? Nós estamos em uma maratona que o importante não é chegar primeiro. O importante é completar o trajeto, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sempre. As pessoas que congregam comigo lá no Ademar Garcia, comigo, com a minha esposa, que somos pastores lá, eles nos conhecem e eles sabem que nós temos muitas falhas. Eu tenho buscado no Senhor e eu quero chegar ao ponto que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E tem muitas áreas eu já estou dizendo para os irmãos lá: ei, me imitem nisso. Me imitem na oração, me imitem no jejum, me imitem na leitura da palavra, me imitem em conversar com as pessoas, atender as pessoas, tratar bem as pessoas, entendeu? Eu não estou completo, mas eu quero chegar lá, eu estou agoniado para chegar lá, eu estou lutando para chegar lá. Por quê? Porque o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário foi muito grande. Então, eu não posso tirar os olhos de Jesus. Quem é cristão, quem aceitou Jesus, não pode tirar os olhos de Jesus. É claro que às vezes a gente olha para o homem, né? Vê uma falha do homem aqui, ali e tal, mas isso não pode nos fazer parar nesta caminhada. Isso não pode enfraquecer a nossa perseverança. Nós precisamos perseverar. Por quê? Porque é a única forma de nós chegarmos no céu. É quando nós não olhamos para os obstáculos. É quando nós nos desvencilhamos desses embaraços que estão de perto e rodeiam a gente. Que eu falei alguns, mas tem muitos embaraços, entende? Às vezes o namoro que você está tendo é um embaraço para você, porque essa pessoa, ela não quer Jesus, ela não está afim de Jesus, entendeu? E você é uma pessoa de Jesus e você não deve entrar nesse jogo desigual, porque você vai ter problemas. E talvez eu esteja falando para alguém nesta tarde que está neste lugar. Você precisa orar ao Senhor, buscar ao Senhor, se dedicar ao Senhor e confiar que o Senhor tem um esposo, uma esposa para você. Você não pode descuidar, porque isso pode ser um embaraço para você e lá na frente você ter um tombo, e daí você não pode pôr a culpa em Deus. Porque Cristo se entregou por nós para nos santificar.
purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nós precisamos incansavelmente viver a palavra do Senhor, buscar viver a palavra do Senhor no nosso dia a dia. E para isso a gente precisa se desvencilhar desses pecados, dessas coisas, desses embaraços que tentam nos tirar o foco, que tentam nos fazer parar na caminhada. Por que lavagem da palavra? Porque o Senhor fez isso, é o Senhor que faz isso, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós precisamos chegar nesse lugar. O Senhor está disposto a nos ajudar a chegarmos nesse lugar. Às vezes eu fico pensando, porque tem algumas pessoas que dizem assim, não que eu seja santo e tal. Não, queridos, a Bíblia, ela nos ordena que nós sejamos santos. A Bíblia diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos. Então nós precisamos deixar o embaraço para que a gente possa se santificar cada vez mais no Senhor. Por quê? Porque a palavra, ela nos purifica. A palavra nos santifica. A palavra nos lava. Ela tira aquilo que é ruim, que está na nossa natureza humana, e coloca aquilo que é do Senhor na nossa vida, para a gente praticar, para a gente ter uma atitude de santo. Por quê? Porque o Senhor, a palavra do Senhor, e aí está escrito em Efésios, né, para purificar. E aqui em Efésios o Paulo estava falando para os maridos, né, ele falou para os maridos, e daí ele pega e fala e ele diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, né, e se entregou por ela, assim o marido também deve se entregar por a sua esposa. E aí ele diz aqui, porque Cristo se entregou por nós para nos santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Foi para isso que Jesus se entregou, para que nós pudéssemos ser limpos, transformados, que pudéssemos ser resgatados daquela vã maneira de viver e do império das trevas. Foi para isso. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Gente, nós precisamos estar neste lugar. Nós precisamos. O Senhor, o sacrifício da cruz do Calvário, foi para que a gente alcançasse isso. E nós precisamos, encarecidamente, estar fazendo a vontade do Senhor. Queridos, nós precisamos buscar a sermos estas pessoas. Nosso foco é Cristo e a nossa cidade é o céu. Nós não fomos feitos para perder a nossa salvação. Nós somos feitos para herdar a salvação. O Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então nós precisamos buscar essa santidade e essa irrepreensão na palavra e na pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo está disposto a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Quero orar por vocês, né? Quero agradecer aos nossos ouvintes. E terça-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui de novo. Quero orar por vocês. Hoje a pastora Marinete, a Lu, não pôde estar, mas estamos aqui gratos a Deus, agradecidos ao Senhor por esta oportunidade. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu, para estar mais essa tarde, Senhor, transmitindo essa palavra, uma palavra muito simples, mas com o objetivo, Senhor, que é de que as pessoas entendam, Senhor, que elas precisam sair do império das trevas e vir para o reino do seu Filho do amor. E eu quero orar por cada um deles agora. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha, através do Espírito Santo, convencer as pessoas que estão ainda envolvidas com o embaraço desta vida. Elas já saíram, Senhor, elas já estão no reino do seu Filho, mas elas ainda não conseguiram assim desvencilhar dos
embaraços, Senhor, que esta vida proporciona. Senhor, às vezes é um namoro, às vezes, Senhor, às vezes não é nada disso, às vezes é muito trabalho. A pessoa quer trabalhar muito, a pessoa quer ficar rica, e daí ela fica embaraçada nisso, Senhor, e ela perde o tempo de te servir, de fazer a tua vontade, de investir no reino, porque nós sabemos, Senhor, que tudo que nós investimos no reino, Senhor, com o nosso coração, nós sabemos que nós vamos ter a recompensa. Pai, eu oro por cada um dos meus ouvintes nessa tarde e peço o teu milagre na vida de cada um deles, em o nome de Jesus, Pai. Eu quero orar também pela vida da irmã Neuza, Senhor, que está lá no Betesda, que foi fazer uma cirurgia e deu algumas complicações, e eu quero pedir o milagre do Senhor na vida da irmã Neuza. Senhor, ela está congregando conosco ali. Ontem, domingo, ela não pôde estar no culto porque já estava hospitalizada, mas eu quero pedir que o Senhor venha socorrer a irmã Neuza, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe. Terça-feira, permitindo o Senhor, nós vamos estar aqui novamente para meditarmos mais um pouco a respeito da palavra. Lembre-se, o programa Vida Nova sempre traz uma palavra de vida nova para todos vocês. Um abraço, Deus abençoe.